O tema que a gente escolheu para tratar justamente foi a paz. Uma paz que a gente sempre busca, mas num mundo tão conturbado, às vezes de tanta violência, como é que você vê que deve ser a nossa atitude diante de tudo isso? Essa paz. Como é que é a paz que Jesus nos ensina, Haroldo? Pois é, Rubens, a paz do Cristo ela é diferente. Porque Jesus fala assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muitas vezes a gente deposita expectativas de que as circunstâncias tem que estar tranquilo, tem que estar tudo dando certo, tudo favorável para que a gente possa ter paz. E isso não é verdade, porque muitas pessoas às vezes não estão passando por nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade externamente, mas internamente elas estão vivendo um vulcão de conflito, de dor, de tristeza. Então você olha a vida dela por fora, ninguém na família está doente, não está faltando dinheiro, ela tem saúde, aparentemente está tudo calmo, mas por dentro está um vulcão. E muitas vezes você olha para pessoas que estão enfrentando uma doença grave, estão com um problema sério na família, perderam alguém, um ente querido, e por dentro elas estão firmes, apresentam aquela fortaleza, aquela presença de espírito, irradiando paz. Então a paz, ela é uma atitude perante a vida. O André Luiz diz que a paz é aquela reserva íntima que a gente aciona quando tudo dá errado. Porque quando tudo está certo, você não é demandado a apresentar nenhuma fortaleza, nenhuma resistência. É para os momentos em que a crise se instala, ou que as pessoas perdem a cabeça, que a gente precisa ter a paz. E no mundo de hoje, que tudo leva para a agitação, tudo leva para o imediatismo, que as pessoas querem resultados imediatistas, a gente precisa resgatar esse conceito do Cristo, que é a paz com Deus. A paz que nasce da nossa conexão com a providência divina e da certeza de que há um comando, de que há uma direção suprema regendo os nossos destinos. Você falando aí me vem à mente Chico Xavier. É um símbolo da paz, né? É um símbolo da paz. E com angina, problemas na família, dificuldades financeiras, perseguições, críticas, e ele se mantinha na paz, estável, irradiando aquele amor, aquela segurança, aquela tranquilidade. Bom, o seu tema aqui com a gente é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem algumas situações que parecem que as pessoas assim, nossa, nada dá certo na minha vida, eu sou um injustiçado. Como é que é isso, Haroldo? Esse é um grande desafio mesmo, sabe, Rubens? Eu sempre fico me perguntando nas minhas reflexões, por que Deus nos dá o esquecimento do passado? Por que nós temos que enfrentar situações nessa vida sem saber a causa? Eu digo daquelas aflições que vêm do passado, porque nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que existem sofrimentos e aflições que são decorrentes de imprudência de hoje, de ações que nós estamos fazendo agora e que está apenas na nossa mão, você pode mudar a qualquer momento. Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando daquelas situações onde você fez tudo certo, você respeitou o semelhante, tudo que estava ao seu alcance você cumpriu e aí deu tudo errado. Então a gente se questiona, por que Deus não permitiu que eu tenha noção, conhecimento da razão pela qual eu estou passando por isso? Esse é um drama, é um dilema mesmo, né? E a reflexão nos leva a uma conclusão. Se nós soubéssemos todos os detalhes, os motivos totais do porquê o passado chegou agora no presente, por que o passado invadiu o presente, será que nós teríamos dignidade para o resgate?
Será que nós não seremos tomados de um sentimento de humilhação, uma baixa autoestima, quase que um desânimo total diante de falhas graves, muito graves que nós cometemos? Eu fico pensando nisso. Então, o esquecimento, por um lado, ele traz uma dor, porque a gente se sente aparentemente injustiçado, fica parecendo assim que é uma injustiça, né? Mas não lembrar do passado nos dá espontaneidade. Você consegue erguer a cabeça, consegue ter esperança e encontrar forças para superar aquela situação. E nós temos aprendido, né, Rubens, que há muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. A injustiça, ela sempre chega no endereço daquele que fez por merecer aquele gênero de luta, aquele gênero de sofrimento. Porque o Emmanuel nos adverte que o mal sempre retorna à sua fonte. Então, todo o mal que um dia nós geramos, que um dia saiu de nós, ele volta e nos encontra no momento adequado. Mas assim, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque o mal também nunca vem do tamanho que a gente lançou ele, senão nós não daríamos conta. Ele é proporcional. Deus, com a sua misericórdia, ele faz umas contas lá, ele diminui um pouquinho do bem, pega o bem que você fez, abate na conta, tira um pouco dos juros, então sempre vem assim, favorecido, sabe, Rubens? A gente gera as dificuldades, aí vem aquilo parcelado, tira um pouquinho dos juros, tenha misericórdia, né? E uma misericórdia que às vezes a gente não percebe, Rubens, que são os amigos e as pessoas que nos amam, que pelo simples fato delas estarem do nosso lado, já é uma marca da misericórdia de Deus, porque se não fossem elas, talvez você não gastasse ficar de cabeça erguida. Bom, antes da gente caminhar para o final, a gente já está fazendo o 4º congresso, mas pensa no 5º. Eu queria que, e o tema do 5º é Jesus e a mensagem do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Queria que você falasse rapidamente para a gente como é que você vê esse tema. É uma mensagem oportuna nesses tempos, né? Rubens, eu aprendi com a doutrina espírita a ver Jesus de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Depois de estudar as características dos espíritos puros e os lugares que eles habitam, penso que o Sermão do Monte é Jesus olhando para a Terra da perspectiva desse irmão mais velho que habita as regiões celestiais, que conhece de modo profundo as leis divinas e o que nos aguarda no futuro. Então ele olha para o sofrimento humano, para as lutas dos seres humanos, para a luta dos espíritos que ainda estão sujeitos à encarnação, à reencarnação e ao resgate, e traz um sol de esperança, dizendo assim: vale a pena ser bom, vale a pena viver o bem, ainda que você seja massacrado pela maldade, porque os triunfos verdadeiros do Espírito estão para além da carne, estão para além da vida física. O mundo verdadeiro, o mundo original, o mundo que precede o físico é o mundo espiritual. E lá, no mundo espiritual, especialmente nas regiões superiores, o bem é premiado. O bem é abundantemente premiado. E é essa esperança que é um farol guiando nós, espíritos, que ainda necessitamos do resgate, que ainda necessitamos das lutas na carne. Que bacana. Para a gente encerrar esse nosso bate-papo,
A Rádio Fraternidade, a Web Rádio Fraternidade, está completando 10 anos. E a gente tem percebido um trabalho muito bacana de divulgação espírita. Eu queria que você falasse em relação a essa questão da divulgação espírita. Você está com um canal que está muito bacana. Então, assim, a gente tem visto que nós temos nas mãos uma ferramenta muito importante nessa propagação do bem. Quando nós não temos condição de ter, às vezes, uma TV em rede aberta, a gente tem usado as mídias sociais, as redes sociais, para fazer um trabalho de evangelização. Isso é importante, né? O Rubens é muito importante e eu sinto que os divulgadores, os produtores de conteúdo espírita estão começando a assumir sua responsabilidade, a entrar nas redes sociais. Você mencionou aí o canal, né? O nosso canal do YouTube. Pessoal, inscreve aí, aproveita, né? Vamos chegar no 1 milhão, hein? Dá um likezinho aí, vamos chegar no 1 milhão, né? E o Instagram, os sites, o Facebook. Mas o que a gente tem percebido, sabe, Rubens, que o espírita podia contribuir um pouco mais, divulgando, assistindo, entrando no jogo. Porque não basta ter a equipe aqui, toda essa turma maravilhosa da Rádio Fraternidade produzindo conteúdo, se a gente não for lá não ligar, não ouvir, não estimular. Não basta você criar o canal e as pessoas não se inscreverem, nem divulgarem. E depois nós assumimos assim, poxa, o mundo está tão ruim, só tem coisa ruim. Poxa vida, mas você não divulga o que tem de bom. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Quer dizer, tem um canal bom, tem uma coisa boa aí, divulga, leva para alguém. Porque é sério, sabe, Rubens? Muitas vezes eu tenho recebido depoimentos, o Luiz é testemunha disso, né? A pessoa chega e fala assim, eu ia suicidar, alguém me indicou um vídeo seu no seu canal, e aí hoje eu estou aqui. Um dia eu recebi um comentário desse, e eu desisti de suicidar. Então, o simples fato de você divulgar um canal no YouTube, de você fazer uma divulgação, divulgar a web rádio, você pode estar literalmente, sem exagero. E sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Quer dizer, então, está lá o conteúdo gratuito, ele está lá disponível, mas se a gente ficar passivamente só assistindo, se nós não fizermos o nosso trabalho de curtir, divulgar, comentar, distribuir, promover o bem, não é, Rubens? Porque você sabe o quanto que é difícil. Sai um vídeo, às vezes, de uma piada, um gracejo, tem milhões de visualização. Aí você produz uma coisa com todo cuidado, que fala de espiritualidade, aí tem aquele pouquinho de visualização. Será que tem tão poucos espíritas assim no Brasil? Então, assim, está faltando o engajamento. Eu acho que a palavra é essa, o engajamento. Engajamento da comunidade espírita. Está faltando o engajamento para promover, para que a gente possa fazer o bem, ocupar os espaços. E é muito importante isso, Rubens. Às vezes uma pessoa está lá solitária em casa, sem ninguém, e ela nem sabe que existe a web rádio Fraternidade, ela nem sabe que existe o canal Haroldo Dutra Dito, ela não sabe, porque ninguém falou para ela. Às vezes na própria casa espírita, que às vezes ela frequenta, que ela vai lá, assiste a palestra, mas vai para casa, às vezes está sozinha, igual você acabou de falar. Ela poderia, às vezes no momento oportuno, estar lá acompanhando uma palestra. Então, Rubens, eu acho que os produtores de conteúdo, né, que são você, eu, Alberto, Rossandro, Divaldo, o Saulo, né, o Arthur, todos aí que estão, a equipe, o time aí de expositores, estão aí fazendo seu Ilahá, estão todos fazendo seu sacrifício, dando sua contribuição, produzindo conteúdo. Agora está faltando, a meu ver, com todo carinho eu digo isso, um engajamento da comunidade espírita para promover e participar. É uma coisa bonita da internet, não há concorrência. Porque uma pessoa, ela pode acompanhar a web rádio, ela acompanha a TV do Divaldo, ela acompanha o canal do Haroldo, acompanha o canal do Rossandro, ela acompanha tudo. Porque não tem concorrência, é o bem, a gente quer diversidade, né? Quando você entra num self-service, imagina, você entra num self-service, o que tem para comer? Arroz. O que mais? Não só tem arroz. Não, olha, quando você entra no self-service,
tem aquele mundo de coisa, um tanto de verdura, é um arroz, é um feijão, né? Então, a diversidade. Aí você fala, não, hoje eu quero comer arroz, amanhã eu quero comer. E aí você vai. É bonito isso, né? Não tem concorrência, né? Nós não estamos. Pelo contrário, nós estamos mutuamente nos ajudando, nos apoiando. Né? Bom, a gente vai chegando no final, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente no céu, viu? Que legal, né? Até no céu, né? Obrigado, de coração, então, viu? Não desencarnamos ainda, mas já estamos no céu. Gente, obrigado.